Olá, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que estamos aqui para refletir sobre uma mensagem de Jesus, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e já rogamos aos céus que Jesus possa nos abençoar, nos consolar, fortificar a nossa coragem, a nossa esperança e a nossa fé. Atualmente nós estamos vivendo um momento complicado, onde um pequeno vírus trouxe uma mudança imensa no planeta todo. Uma mudança social nos nossos costumes, mas também está promovendo alguns avanços tecnológicos. Se nós pegarmos a história dessas doenças, dessas pestes, dessas epidemias, no século XIV, houve uma grande doença também na Europa. Aqui o Brasil não tinha nem sido descoberto ainda. E essa doença, chamada de peste negra, ela trouxe várias complicações. Trouxe dor e sofrimento para toda aquela população que vivia na Europa, mas também trouxe o impulsionamento, segundo alguns historiadores, como exemplo, um impulsionamento científico da ciência, um avanço tecnológico, e um exemplo é a imprensa. Então, Gutenberg, no século XV, ele desenvolve a imprensa, onde os livros conseguem ser divulgados e as ideias conseguem ser divulgadas de maneira mais ampla. Se pegarmos aqui também no século XIX, 1900 e comecinho lá em 1919, no comecinho do século XIX, teve também uma grande doença chamada de febre espanhola, que também trouxe várias dificuldades, tanto aqui no Brasil já, também na Europa, e onde também houve assim um impulsionamento do desenvolvimento científico e tecnológico. Mas hoje nós estamos aqui para refletir um pouquinho sobre esse estágio em que vêm as doenças, vêm as dificuldades, e para que ela serve? Pensando no nosso lado espiritual, para que ela serve? E Jesus, ele já nos orientava sobre isso. Em uma passagem no dito Sermão do Monte, ele traz essa reflexão que nós faremos hoje, que é retirado do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 5, que tem o título Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Parece antagônico esse verso, né? Ele está aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 também, Bem-aventurados os aflitos, que tem o título desse capítulo 5, e ele parece um pouco antagônico, porque, como assim, bem-aventurados aflitos? A bem-aventurança, que vem de ventura, a gente poderia fazer uma tradução literal, seria assim: felizes os aflitos, porque serão consolados. Mas por que Jesus está falando para quem tem aflição que eles fiquem felizes? Refletindo um pouco sobre essa analogia que estamos fazendo entre um desenvolvimento através da dor tecnológico e científico e o desenvolvimento através da dor da nossa espiritualidade, das nossas virtudes, das nossas ações, percebemos que em cada um dessas grandes epidemias, dessas grandes doenças que assolaram a todos nós, a nossa humanidade, que houve um grande desenvolvimento tecnológico. Se o desenvolvimento humano, sentimental, espiritual, tivesse seguido a mesma proporcionalidade, possivelmente hoje nós estaríamos num mundo onde não haveria violência, onde não haveria guerra, onde não haveria fome, porque nós
como humanidade, já entenderíamos a necessidade do irmão por essa comparação. Se tivéssemos desenvolvido a nossa essência interior, a nossa espiritualidade na mesma proporção do desenvolvimento tecnológico, com certeza hoje o nosso planeta ia ser um planeta muito melhor de se viver. E é isso que Jesus está falando para nós. Hoje, Ele está nos dizendo que as aflições têm um sentido. Serve para fazer com que mudemos a nossa rota, mudemos as nossas ações ou as nossas atitudes. Então, se cada um de nós que estamos aqui ouvindo hoje essa mensagem, refletíssemos, será que algum acontecimento que na época me trouxe algumas dores, algum sofrimento, alguns transtornos, também não trouxe uma mudança? Será que se não tivesse ocorrido aquele acontecimento, hoje eu estaria dessa forma, nessa situação? E aí cabe uma reflexão até de ordem material. Quantas vezes sabemos de história de pessoas que foram dispensadas do emprego por qualquer outro motivo, e aí achava que aquilo seria um fim do mundo, um sofrimento imenso passou naquele momento, porque saiu daquela rotina, daquele emprego que gostava e etc. Mas a partir daquela dispensa, sabemos de história de pessoas que tornaram-se empresários, que acharam outras atividades que lhe trazem muito mais prazer. Então vivia ali ou numa linha de produção, naquela rotina intensa todo dia, e após ser dispensado, se dedicou mais à parte de manufatura manual, ou começou a fazer móveis, ou partiu para artes, e tantas outras histórias que conhecemos, que as pessoas aí se encontram. Então vemos pessoas que eram grandes diretores de empresas, mudando de vida após ser dispensados, indo para a praia, montando pousadas, virando empresário, vivendo da agricultura, voltando às suas raízes ou às nossas raízes, porque muitas vezes estamos perdendo a nossa essência pelo materialismo que nos envolve, e a nossa essência, ela é muito ligada à natureza. E Jesus, quando fala, felizes aqueles que sofrem, pois serão consolados. Mas será que todos os que sofrem serão consolados e possam ficar felizes? Porque quando Jesus fala felizes os aflitos, Ele está dizendo para aqueles que sabem administrar sua aflição pelos ensinamentos que Jesus nos traz. Como administrar sua aflição? Sem se revoltar. Quando ele fala felizes os aflitos, porque eles serão consolados, é aquela aflição que nós temos em tentar levar a aqueles que estão à nossa volta uma situação de amparo, de reconforto. E muitas vezes ficamos aflitivos porque não conseguimos fazer isso. Quando nós estamos aflitos por determinadas circunstâncias, quando nós estamos aflitos porque houve uma ruptura nos nossos relacionamentos, ou uma ruptura na nossa rotina, muitas vezes profissional, mas eu não me revolto contra aquela situação. Eu tento, de alguma maneira, aprender com aquela situação, entender ou tentar entender, pesquisar ou escutar o porquê daquilo. Qual é a vantagem que eu posso tirar daquele momento de dor? Lembramos que uma simples dor
pode mudar a nossa rota. Quantas histórias já ouvimos nas nossas famílias, nos nossos amigos, de pessoas que tiveram uma dor, foram ao médico e a partir daquele momento largaram um vício, um exemplo. Então o médico chega e fala, ó, irmão, você precisa, né, mudar os seus hábitos. Tá vendo aqui, ó, você precisa mudar. Se você não mudar, essa dor vai ficar maior, essa dor vai persistir por mais tempo. E aí, o que fazemos para não ter a dor? Mudamos os nossos hábitos. Então, deixamos de beber o álcool, deixamos de consumir o tabaco, paramos de fumar e tantas outras coisas que fazemos. Mas hoje, com o avanço da medicina, também há uma medicina mais espiritualista, onde, quando vamos ao encontro, através dessas dores, vamos ao encontro desses profissionais, eles também nos falam, ó, você precisa também mudar a sua alimentação, ou você precisa mudar os seus pensamentos, os seus sentimentos. E toda vez que nós, em aflição, por dor, por sofrimento, fazemos um movimento de mudança, quer dizer o seguinte, que essa dor, de certa forma, nos trouxe um benefício. Há um ditado popular que diz, ou vai por amor, ou vai pela dor. Então, colocam dois caminhos para que possamos seguir, a dor e o amor. E muitas vezes, nós não seguimos nenhum desses dois caminhos, pegamos uma outra rota. E se nós não estamos usando o amor, possivelmente a dor, o sofrimento, fará com que nós mudemos de rota para seguir a rota estabelecida pelos desígnios do nosso Pai. Mas isso não pode ser enxergado como um castigo, como uma punição, mas sim como um alerta para que possamos sempre estarmos trilhando esses caminhos designados pelo nosso Pai, que é um caminho que vai nos conduzir a lugares onde seremos mais felizes. Então, que possamos refletir sobre essa mensagem. O sofrimento, a dor. Podemos viver sem esses sentimentos? Eu creio que sim. Mas para isso, tenhamos que fazer as nossas escolhas, atrelado a essa aflição. Nós temos que fazer as nossas escolhas. E temos que escolher, porque muitas causas dessas aflições, desses sofrimentos, dessas dores, são por nós escolhermos viver no passado. O que significa viver no passado? Estamos escolhendo ficar remoendo um sentimento de algo que já passou. Ou as nossas aflições vêm pelas nossas ansiedades porque escolhemos viver no futuro, pensando em algo que ainda não se concretizou, ou querendo algo, ou desejando que uma situação venha a se concretizar. Mas para sermos esses aflitos felizes, nós precisamos escolher viver no presente, viver no hoje, viver intensamente no agora. E essa receita faz com que tenhamos mais fé nas consequências das nossas escolhas. Jesus mesmo nos ensinou: a cada dia basta o seu mal, quer dizer, a cada dia já temos as dores, as dificuldades daquele dia. Então, não precisamos ficar pensando muito no dia seguinte, mas também não temos que ficar preso às coisas do passado. E aí temos que usar um outro recurso, que é o recurso do perdão. Perdoar a nós mesmos, perdoar aqueles que estão à nossa volta,
perdoar as pessoas com quem nos relacionamos, para que possamos deixar o passado no passado, viver intensamente o presente, para que o nosso futuro seja diferente. Um grande expoente da doutrina espírita, muito conhecido, creio que a maioria de nós conhecemos, chamado Francisco Xavier, o Chico Xavier, ele disse certa vez que nós não podemos voltar no passado para mudá-lo, mas nós podemos mudar o futuro, mudando hoje. Então não podemos voltar lá atrás para querer mudar o que aconteceu, porque já aconteceu, mas nós podemos mudar o futuro se nós nos transformarmos hoje. Então que essas aflições, quando baterem na nossa porta, que possamos ter olhos de ver o copo meio cheio, porque a maioria de nós sempre olhamos o copo meio vazio. Que possamos assim desenvolver o nosso entendimento das situações que estamos inseridos nos nossos relacionamentos, tanto familiar, como profissional, como social. E assim desenvolvermos essa nossa parte espiritual, de virtudes, de ações positivas, para que esse desenvolvimento seja condizente com o desenvolvimento científico e tecnológico que estamos vivendo nos dias de hoje. Que Jesus possa sempre estar conosco, nos amparando, nos assistindo, nos dando força para que possamos escolher mais o caminho do amor do que o caminho da dor. Que Jesus nos ampare, nos auxilie e que possamos ficar na paz de Deus. Meu muito obrigado a todos e que todos tenhamos um excelente dia.